Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em João capítulo 16, versículo 33, está lá. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, pessoal, Jesus, com isso, ele traz uma mensagem, que as aflições são provações e desafios que nós enfrentamos ao longo de nossas vidas. São oportunidades de aprendizado, de crescimento espiritual, de evolução moral. As aflições, elas são resultado das escolhas e ações dessa existência ou de existências passadas, de vidas passadas. Perfeito? Então, são nossas escolhas que geram aflições. Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente tem aflição, tá? Todos nós somos seres espirituais, dentro de um corpo de carne. Todo mundo tem esse entendimento, que somos espíritos, né, dentro de um corpo de carne. Isso aqui é uma casca, né? É um invólucro que protege o espírito. Esse corpo é mais um corpo dentro de vários que já possuímos nossa jornada espiritual. Perfeito? Então, as aflições, quando elas ocorrem, tá, são oportunidades para que a gente possa superar, enfrentar desafios, superar nossas fraquezas, aprender lições importantes e, com isso, a gente conseguir progredir em direção a um estado mais elevado de consciência e de moralidade. Entendemos, amigos? Esse aqui é um corpo animal, ele é biológico, tá? Nós somos, o corpo ele é animal, mas o espírito não. Então, é através do corpo que o espírito se manifesta. Então, a gente precisa, né, através desse corpo, evoluir o espírito. Perfeito? As aflições podem envolver dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos tumultuados e outras situações que causam sofrimento e angústia. Entenda, mar calmo não faz bom marinheiro. Para que a gente possa evoluir espiritualmente, a gente precisa passar por tribulações. Tá? E é através das tribulações que a gente consegue aprender a ter paciência, a ter compaixão, né? A resignar. Então, através das experiências difíceis, né, que a gente tem um propósito maior e contribui para o nosso desenvolvimento. Percebe? Por isso que a gente precisa acreditar na providência divina, a gente precisa ter resignação. A palavra-chave é resignação, né? Passar pelas tribulações sem ficar se lamentando, reclamando, tá certo? A maneira como você lida com essas aflições, aprendendo com elas, buscando melhorar, cultivando virtudes como paciência, resignação, amor ao próximo. É essencial, pessoal. Essa é a chave. Não é o problema que você está passando, mas como você lida com ele. Você lida de maneira irritadiço, nervoso, pavio curto, né? Egoísta, orgulhoso. Então, percebe que tem uma diferença aí de vibração? As aflições, elas estão ligadas ao nosso processo de aprendizado. Elas são pedagógicas, tá certo? E estão intimamente ligadas com a nossa evolução. São oportunidades para nos desenvolvermos em direção de uma compreensão maior, em direção do amor fraterno, do amor divino. Meus amigos, nas trilhas tortuosas da vida, as aflições ganham formas, como um fio delicado que une os desígnios de Deus e as nossas escolhas. Não vamos aqui colocar tudo na conta de Deus. Ah, estou sofrendo porque Deus quis. Não. Muitas das suas aflições são provocadas por você, no seu processo de livre-arbítrio, por suas decisões equivocadas, por suas escolhas equivocadas. Então, a gente não pode colocar tudo na providência divina como se fosse responsável pelos nossos atos. Não. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. Agora, naturalmente, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você está livre para plantar o que você quiser, mas tenha certeza que você vai ter que colher o que você plantou. Você não pode plantar melancia e querer colher laranja. Lembra da parábola do filho pródigo?
que está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32, todos nós somos filhos pródigos do universo. Nós nos afastamos do Pai. O nosso histórico é um histórico de atrocidades. E agora a gente está fazendo o caminho de volta. Estamos arrependidos, né, do que nós fizemos, dos equívocos do passado, desta encarnação e de encarnações passadas, de vidas passadas. São equívocos que nós estamos limpando, tá certo? E voltando para a casa do Pai, voltando, e Deus está de braços abertos. Porque Deus sempre nos dará uma nova oportunidade para nos arrependermos. Lembre-se da passagem de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Deus não quer a condenação do pecador, mas a sua reabilitação. Vou repetir. Deus não quer a condenação do pecador, mas a sua reabilitação. Então, pessoal, para um pouquinho e pensa. Pensa um pouco. Não fica no automático, como zumbi, não. A gente está levando a nossa vida como zumbi, no automático. Para um pouquinho e pensa. As aflições são provas. São como provas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, no domingo você vai à missa, vai ao culto, vai à palestra pública, enfim. Você vai, né, atender a sua religiosidade e aprende, por exemplo, que Jesus ensinou para amar os seus inimigos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 45. Está lá. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vós tem ódio, e orai pelos aqueles que vos perseguem e caluniam. Então você aprendeu isso, né? O padre falou, o pastor falou, o centro espírita também lhe falou, ou seja, onde você esteve, você aprendeu essa informação. Isso no domingo. Aí chega na segunda-feira, 6 horas da manhã, você está saindo para trabalhar e seu vizinho, de propósito, se esbarra em você, derruba sua pasta. E aí? Esta é a prova. Porque no domingo você estudou, mas a prova acontece no relacionamento com as pessoas. Será que você aprendeu que deve amar os seus inimigos, aquele vizinho chato que você não suporta? Será que você aprendeu que deve perdoar, que deve orar por ele? Meus amigos, Deus está usando o seu vizinho para lhe aplicar uma prova. Porque lembra do que André Luiz falou no livro Ação e Reação, na parte 17? O Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Ou seja, Deus usa as pessoas à nossa volta para exatamente nos aplicar prova. Será que ele passa no teste da paciência? Será que ele passa no teste da indulgência? No teste da tolerância? Será que ele passa no teste do perdão? Mesmo você estudando aos domingos, se deparando com uma situação real, o pastor não vai estar do teu lado, não. Lembrando, o padre, né? Ou o presidente da casa espírita, não. Ninguém vai estar te lembrando, perdoa teu inimigo. Não, você tem que aprender. Jesus já ensinou, agora você aprende se você quiser. Cadê o seu esforço para aprender? Precisamos aprender e colocar em prática na vida real, em prática nos relacionamentos, no trabalho, com o vizinho, no ônibus, na feira, no mercado. Percebe? Precisamos compreender que somos estudantes e as aflições são provas. Deus quer que você adquira essas provas para poder adquirir paciência. Será que você passa no teste da paciência? Será que você passa no teste da compaixão? Saber perdoar? Amar ao próximo como a ti mesmo? E o teste da caridade? E o teste da honestidade? O caixa te deu R$ 5 a mais no troco, você devolve? E a humildade? Você passa esse teste? O respeito ao próximo, a tolerância com as falhas alheias, que é a indulgência, a benevolência, que é querer o bem de todos. São testes, meus amigos. Então, as aflições tem de dois grupos. Tem aquelas que você provoca pelo seu livre-arbítrio, né? Suas decisões equivocadas, e tem o teste que Deus lhe aplica para saber se você, né, aprendeu ou não aquela lição. Ninguém disse que seria fácil.
mas é plenamente possível. Como Jesus nos ensinou a vigiar e orar, a gente precisa ter uma vigilância permanente, meus amigos. O tempo todo nos vigiando, né? Vigiando nosso comportamento, vigiando nossos pensamentos, nossas ações. Para com isso, você vai provocando o quê? A reforma íntima e vai melhorando o bom combate. Você vai travando o bom combate, que é o combate consigo mesmo, com suas mazelas, conforme Paulo de Tarso nos ensinou.